Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam bem. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Bem, gente, que o David está falando de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se divertindo, estudando, descansando, estejam tendo uma ótima semana, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá iniciar mais uma aula de português. Vamos falar um pouquinho sobre a fábula, tá bom? Na nossa última aula, nós falamos aí sobre produção textual e utilizamos também a fábula como exemplo, né, pessoal? Expliquei para vocês aí algumas poucas características da fábula e agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse gênero textual, que ele é muito utilizado, que certamente vocês todos os dias ouvem falar, tá bom? Primeiramente, a gente vai explicar o que é um gênero textual, a sua função, e depois a gente vai ler algumas fábulas aqui e ver algumas características delas, tá bom? Eu sei que todos vocês aí estão muito curiosos para ler também, né? Eu sei que vocês gostam quando mamãe, quando papai conta uma historinha para vocês, fala sobre alguma coisa, né? Eu sei que vocês gostam. E se vocês gostam disso, com certeza vocês vão gostar também do gênero textual fábula, porque nele a gente trabalha várias historinhas, só que não são apenas historinhas, pessoal. Não, Tio, não são apenas historinhas. No gênero textual fábula, a gente trabalha também, pessoal, lições de moral, a gente trabalha também questões relacionadas, gente, ao nosso cotidiano, a nossa forma de viver, a nossa forma de ver as coisas, tá bom? Então, pessoal, por isso é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Eu sei que essa fábula, elas podem ajudar vocês a aprenderem várias coisas, tá bom? Então, esse é o intuito hoje da nossa aula. E vocês aprenderem um pouco mais sobre esse gênero, que é o fábula, tá bom? E também de vocês aprenderem alguma coisa nova referente à vida de vocês, tá bom, pessoal? Então, abram o livro de vocês, gêneros textuais, tá bom? Enquanto o True David coloca o cabeçalho aqui, tá? Pronto, pessoal. O David já colocou o cabeçalho aqui agora. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Primeiramente, o David, o que é um gênero textual, professor? O que é um gênero textual? Um gênero textual, pessoal, é um texto que tem algumas características específicas. Por exemplo, gente, a gente tem aí a carta, a gente tem a historinha, a fábula, o conto, a gente tem também as histórias em quadrinhos, tá bom? Todos esses textos, gente, eles possuem características específicas. Por exemplo, uma das características da fábula, que a gente está falando agora, é que em uma fábula, sempre que você lê alguma fábula, é como se fosse uma historinha, vocês vão ver. É como se fosse uma historinha, tá?
sempre que você lê uma fábula, tá, gente? Essa fábula, ela, além de ser a historinha, né, bem bonitinha, contadinha, ela também conta uma história e uma lição de moral, tá bom? Ela também dá uma lição de moral. Como assim uma lição de moral, professor? Como assim? Não entendi. A fábula, pessoal, ela sempre tem a intenção de nos fazer aprender alguma coisa, tá bom? Então, ela tem esse intuito, tá, pessoal? Ela faz com que a gente aprenda alguma coisa. Sabe quando a mamãe lê aquela historinha para você, a historinha da menina que ficou triste porque não obedeceu aos pais, né? Quando o papai mandou ela fazer alguma coisa, ela não quis obedecer, aí papai ficou zangado, sabe, gente? Pronto, pessoal. A fábula era como se fosse assim, tá bom? Ela ela ensina, ela dá uma lição de moral na gente, ela nos ensina alguma coisa. Esse é o motivo da fábula. Então, professor, a fábula é igual à história? Não, pessoal. Porque em uma historinha de conto de fadas, por exemplo, em uma historinha de romance, na história da Cinderela, na história disso e aquilo, não, muitas vezes a gente não tem nenhuma lição de moral, a gente não aprende nada, a gente não reflete nada. É apenas uma história com algumas coisas que aconteceram sobre algumas pessoas. Já a fábula, não. A fábula, pessoal, ela produz uma reflexão, ela faz com que você reflita, ela faz com que você pense, tá bom? Esse é o intuito da fábula, é fazer com que você reflita sobre alguma coisa. É para isso que serve a fábula, tá bom, gente? Então, vocês veem que a fábula ela é muito importante. Eu vou mostrar agora para vocês aqui alguns exemplos de algumas fábulas, tá bom? Deixa eu primeiro colocar para vocês aqui as características da fábula, tá? O que é que precisa ter para que seja uma fábula? Pronto, pessoal. Então, para ser um gênero textual, é necessário que haja aí uma historinha, tem que ter uma historinha, tá bom? É necessário que haja alguns personagens, tá bom? E também tem que ter uma lição de moral para que nós possamos refletir, tá bom? Para que você possa refletir. Vamos ver agora um exemplo de uma lição, uma fábula, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui de uma fábula da tartaruguinha, da lebre e a tartaruga. Vamos ver. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente.
Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com os seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária. E vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente. Pronto. Ou seja, pessoal, qual é a moral dessa história aqui? Vejam que temos dois personagens aí nessa fábula, que é a tartaruga e a lebre, tá bom? A tartaruga e a lebre. Qual é a moral dessa história aí? Devagar se vai longe, tá bom? Então, isso aqui é uma fábula, pessoal. Tá? Agora, vamos voltar para as características que eu tinha explicado para vocês. Vamos lá. Primeiramente, é uma historinha, né? Tem alguns personagens e tem a lição de moral ou para refletir. Uma lição para refletir. Primeiramente, isso aqui é uma historinha. Sim, é uma historinha, tá bom? Essa fábula aí, ela é uma historinha. Ela conta a história da lebre e da tartaruguinha, tá bom? Segundo, pessoal, nós temos aqui alguns personagens. Sim, nós temos, tá? Quais são os personagens? A gente tem aí a lebre e a tartaruga, tá bom? A lebre e a tartaruga. Os personagens, a lebre e a tartaruga. E qual é a lição de moral ou a lição para se refletir? Qual é? A lição de moral, pessoal, que essa fábula quis apresentar para a gente, é que se você for devagar, você vai conseguir ir longe. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas na pressa e a gente não consegue avançar nossos objetivos porque estamos achando que velocidade é tudo. Mas não é bem assim. E a lebre, ela aprendeu isso da pior maneira. Ela caçoava da tartaruga porque achava que a tartaruga era lenta e tal, e acabou desafiando-a. O que é que aconteceu? A lebre achou que ia ganhar muito fácil, foi tirar um cochilo, resultado, dormiu demais e a tartaruga passou dela. Tá? E aí vocês já sabem o contexto da história, né? Ou seja, a velocidade da lebre não adiantou de nada, porque a mesma perdeu a corrida para a tartaruga, que se aproveitou do sono dela e começou a engatinhar até chegar ao seu objetivo, tá bom? Então, viram, pessoal, que toda a fábula ela tem justamente essa função. Ela nos ensinou o quê? O que é que vocês acabaram de aprender com essa... O que é que vocês acabaram de entender com essa fábula? E não adianta você ir rápido se você não for esperto. Tá bom? Vamos ler outra aqui, outra fábula. Vamos lá. Certo dia, estava um leão a dormir a cesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou ir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportar. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim
que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história, não devemos subestimar os outros. Não devemos subestimar os outros. Moral da história, pessoal. Qual é a moral da história aí, gente? Não devemos nunca subestimar ou se achar melhor do que os outros, tá bom? Só porque são maiores, só porque tem mais corpo, não. Vejam aí que nessa fábula aí, o leão, apesar de ser o rei dos animais, né? A gente sabe que ele é, mas ainda assim ele foi salvo por um pequeno ratinho, que não tem nem 50% do tamanho dele, tá? Pequeno ratinho, não tem nem 20% do tamanho do leão, tá bom? Então foi isso que aconteceu, um pequeno ratinho salvou um leão muito grande, tá, pessoal? É justamente isso aí, essa a moral da história. Então vamos lá agora. Nessa fábula aí, o leão e o rato. Leão e o rato. Qual foi a história? Qual foi o enredo, né? O leão foi preso e o rato o salvou porque ele lhe devia um favor. Quais são os personagens? O personagem principal aí é o leão e o rato. São os personagens principais. Qual é a lição de moral nós obtemos ao lermos essa fábula? A lição de moral, a reflexão é que nós nunca devemos subestimar, inferiorizar ou menosprezar as pessoas ou coisas só por causa do seu tamanho. E isso se estende a várias áreas da nossa vida, né, gente? Caçoar do colega só porque ele tirou uma nota menor do que a nossa, caçoar de alguém só porque ele cometeu um erro que todos nós poderíamos cometer também, tá? Então, isso aí se aplica a tudo na nossa vida, tá, gente? Não é apenas nessa questão, não, mas em tudo na nossa vida a gente pode aplicar esse ensinamento aí, tá bom? Então, isso aí é uma fábula? Sim, pessoal, é uma fábula. Vocês viram que contém todas as características de uma fábula, beleza? Eu acho que vocês entenderam, eu acho que vocês conseguiram compreender. Viram que é uma historinha que faz com que a gente fique bastante cativado, traz nossa atenção e, ao mesmo tempo, nos ensina alguma coisa. Tá? Então, eu acho que essa é a parte mais legal e mais divertida da fábula. É que ela sempre nos ensina alguma coisa e nos faz refletir sobre outras coisas. Tá bom? É muito bom isso, eu acho muito interessante. Eu tenho certeza que vocês também gostam de ler as historinhas, né? As historinhas de fábula que papai e mamãe contam às vezes para vocês. Tá bom? Agora eu vou colocar outra para vocês aqui. Tá bom? Outra historinha. Outra fábula. E eu quero que vocês identifiquem os personagens, a história e a lição de moral. Tá? Espera aí. Pronto, pessoal, eu vou ler para vocês aqui, tá? Só deixa eu abrir aqui rapidinho, tá, gente? Nossa, a internet aqui tá um pouquinho lenta. Pronto, vamos lá. A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte.
Assim que chegou, a raposa, como ganhar dinheiro extra, se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa, numa jarra alta, de gárgalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Então, qual é a reflexão aí que vocês obtêm? Primeiramente, quem são os três personagens presentes nessa fábula aí? Os dois, no caso, né? A raposa e a cegonha. Qual é o enredo aí? Qual é a historinha? A situação da comida, né? A impossibilidade da cegonha de comer um prato raso e a raposa de comer em uma jarra. Beleza? E qual é a lição de moral que nós temos aí? Que a gente sempre deve tratar os outros como a gente quer ser tratado. A gente sempre tem que pensar nos outros e não apenas pensar na gente. Tá bom, pessoal? Então, ó, vocês têm uma atividade agora, beleza? Vou deixar uma atividade para casa, onde vocês vão produzir uma fábula. Produzir uma fábula. E mandar para mim através do Classep. Mandar para mim através do Classep, tá? Eles vão produzir uma fábula que tenha uma historinha, personagens e uma lição de moral, tá? Uma história, personagens e lição de moral. Vocês vão ter que produzir essa fábula e vão entregar para mim, mandar para mim através do Classep. Beleza, pessoal? Então, vou ficar esperando vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no Classep, que eu estou à disposição de todos vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá perguntar. Produzam essa fábula. Façam aí na casa de vocês. Peçam ajuda da mamãe, papai, tá bom? E botem também a moral da história quando vocês terminarem, tá bom? Escrevam no caderno e tirem uma foto e mandem para mim no Classep. Se quiserem também copiar e digitar no Classep e mandar depois que vocês fizerem no caderno, pode ser assim também, não tem problema. Beleza, pessoal? Vou ficar esperando. Estou ansioso para ver aí o que é que vocês vão produzir, qual vai ser a produção de vocês, tá? Então, nos vemos na nossa próxima aula, que será semana que vem. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Tio David está falando de todos vocês aí. Qualquer dúvida, podem me consultar no Classep e eu estarei lá esperando a pergunta de vocês. Vou deixar aqui para vocês copiarem, tá bom? Passarem para o caderno e depois a gente encerrar a nossa aula, tá bom? Então, vou deixar aqui um minutinho e depois eu vou finalizar a transmissão. Tá, gente? Até a nossa próxima aula. Olá, fui. Tchau, gente.